Mas existe algo, queridos, que nós não podemos perder de vista, de essência, daquilo que é a nossa função na igreja do Senhor. Para que a gente vem à igreja? O que nós estamos fazendo aqui? Se a gente perde esta essência, se a gente perde esta razão, nós perdemos tudo. É bem verdade que algumas pessoas vêm à igreja porque elas têm um problema que precisa ser resolvido e elas reconhecem que Deus é quem pode resolver. E se Deus não resolver, elas acreditam que está perdido, então elas vêm buscar Deus. Algumas outras pessoas vêm buscar a Deus porque elas têm um ponto de interrogação, elas não têm algumas respostas e elas não sabem exatamente o que vai acontecer. Então, para poder se garantir, vamos buscar Deus, vai que funciona. Elas vêm. Outros vêm buscar a Deus porque é conveniente socialmente. É bonito falar que é cristão, é bonito falar que é gospel. Então a pessoa vem buscar a Deus. Outros talvez venham porque tem homem que vem porque a mulher vem. Então eu vou porque senão a mulher fica chateada, então eu vou. É melhor, dá menos trabalho brigar com a mulher do que na igreja. Outro talvez possa vir por qualquer outro motivo ou qualquer outra situação. Mas existe uma razão principal para eu e você estarmos juntos. Existe uma razão principal para eu e você estarmos nesta noite, neste lugar. E a função principal nossa de estar aqui é para adorar ao Senhor. Não existe qualquer outra motivação maior de eu e você estarmos aqui nesta noite, ter saído da nossa casa, do que não vir aqui só para adorar ao Senhor. Quando nós buscamos a Deus com qualquer outra intenção, nós podemos até alcançar aquilo que nós queremos de Deus, mas nós não cumpriremos aquilo que Deus espera de nós, aquilo para o qual o Senhor nos criou, para o louvor da sua glória. O que Deus espera de mim e de você é única e exclusivamente a adoração que nós podemos dar a Ele. Lá em João, no capítulo 4, versículo 23, e não é o texto principal, Jesus está conversando com a mulher samaritana, naquele poço de Jacó, e ali quando Jesus conversa com ela, a mulher faz uma pergunta a Jesus. Vou começar de onde eu parei ontem. A mulher faz uma pergunta a Jesus, e a pergunta é: aonde é que nós devemos adorar ao Senhor? Os judeus dizem que é no templo em Jerusalém. Os nossos pais nos ensinaram que é neste monte. Aonde é que a gente deve adorar Jesus? Onde é que a gente deve adorar o Senhor? E Jesus vai responder àquela mulher em João 4, 23. Ele diz assim: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A busca de Deus sobre a face da terra não é por pessoas que possam lhe dar algo, não é por pessoas que possam lhe dar um dízimo mais alto, não é por pessoas que possam ofertar mais do que outro, não é por pessoas que podem trabalhar mais na obra. A busca de Deus sobre a face da terra é por gente, por pessoas que verdadeiramente o adorem em espírito e em verdade. E nós precisamos entender o conceito do porquê nós precisamos adorar a Deus e de como nós podemos adorar a Deus, porque daí o nosso culto começa a fazer sentido. Todo culto que nós prestamos para o Senhor, que não vise a adoração ao Senhor por aquilo que Ele é um sistema religioso. Toda vez que um povo se aproxima de uma divindade, em busca de alguma coisa que essa divindade possa lhe dar, ela não está prestando culto, ela está comprando um favor, está comprando uma bênção. Esse público está comprando alguma coisa, mas não está prestando a devida honra a este Deus, a essa divindade. E com o nosso Deus não é diferente. Você pode ter algumas motivações extras pelas quais você está aqui nesta noite. Você pode ter algumas motivações importantes da sua vida pelas quais você busca Deus. Mas saiba que o propósito de Deus na sua vida é que você possa usar os seus dons, você possa usar os seus talentos, você possa usar tudo aquilo que Deus colocou sobre a sua vida para dar a Ele a única coisa que Deus não pode criar para si mesmo: o louvor da sua glória. Deus, na sua infinita capacidade, poder e glória, não pode glorificar-se a si mesmo.
Ele não pode dar glória a si mesmo, ele não pode adorar a si mesmo. Deus não pode olhar no espelho e falar como eu sou maravilhoso. Deus não pode olhar no espelho e dizer como eu sou grande. Deus não pode olhar no espelho e falar eu sou o maior dos maiores. Mas Ele espera que nós façamos isso. Não há problema quanto aos anjos, porque os anjos fazem isso. Aliás, existem anjos que só fazem isso. E os outros que não fazem isso, também fazem isso. Também glorificam a Deus. Então o que Deus espera da sua igreja, é que a sua igreja tenha capacidade, tenha a disposição de adorá-lo. Não por aquilo que Ele pode dar e Ele dá. Não por aquilo que Ele pode operar e Ele opera. Mas por aquilo que Ele é, efetivamente em nossas vidas. Ainda que você não conhecesse Deus, Deus é. Ainda que você não conhecesse o poder de Deus e o agir de Deus, Deus é. E Deus é digno de ser louvado e adorado. No mundo espiritual, Satanás não concorda com Deus, mas não deixa de respeitá-lo. Nós muitas vezes concordamos com Deus e não o honramos. Nós muitas vezes deixamos de lado, através da nossa vida, por causa dos nossos problemas, das nossas dificuldades, nós deixamos de lado a verdadeira essência da nossa vida, que é viver para adorar ao Senhor. Portanto, irmãos, Deus não tem dúvidas, que talvez também você tenha se perguntado nesses dias, qual é a função? Por que eu saio da minha casa e venho a uma igreja? Deus não tem dúvidas que você também tem o desejo de adorar ao Senhor. Mas o grande problema é que nos últimos anos, principalmente, a igreja se tornou um balcão de troca, onde alguém faz alguma coisa para Deus esperando receber uma bênção específica. Mas Deus está levantando algo novo, irmãos. Está soprando um vento de avivamento sobre a igreja brasileira. Eu posso ouvir um amém por isso? Deus está soprando um vento de avivamento sobre a igreja brasileira. E a igreja brasileira vai mudar em nome de Jesus. Ela vai deixar de ser essa igreja interesseira, vai deixar de ser essa igreja que busca a Deus pelo que Ele pode dar, e vai passar a ser uma igreja que louve e adora o nome do Senhor por aquilo que Ele é. E Deus quer começar comigo e com você. Prepara o teu coração. No dia 4 de julho nós vamos começar uma campanha de 40 dias de jejum e oração nesta igreja. E no dia 12 de agosto, quando nós terminarmos a campanha, eu profetizo em nome de Jesus que a sua casa será transformada, a igreja do Senhor será transformada neste lugar. Deus vai operar grandes maravilhas aqui, em nome de Jesus. Porque Deus está sedento de uma transformação na sua igreja. Deus está sedento de ser adorado através da sua igreja. E Deus está levantando nesses dias homens e mulheres adoradores que o busquem em espírito e em verdade. Mas para que a gente possa efetivamente fazer isso, nós precisamos entender o que significa adorar a Deus. Me incomoda muito, irmãos, me incomoda muito, que as nossas igrejas hoje, nós temos transformado o púlpito numa aula de objetividade, numa aula de motivação. O culto tem sido substituído por uma plateia que assiste a um culto. E um culto não é para ser assistido, um culto não é para ser consumido, um culto é para ser produzido. Um culto não é onde você vai a um lugar, onde você senta, e você tem que ter uma boa experiência com tudo que está no seu redor, para que você possa consumir um produto, como se fosse um cinema, um filme, um jogo de futebol. Um culto é algo onde você vem e se derrama na presença de Deus, e você dá a Deus a única coisa que Ele não pode produzir para si mesmo, mas que Ele espera ouvir de mim e de você. Um culto onde Ele se faz presente, manifestando a sua graça e o seu amor através da sua vida. Um culto que não começa quando você chega aqui, mas um culto que começa quando você pula da sua cama de manhã e você começa a viver na dimensão daqueles que verdadeiramente adoram ao Senhor.
É isso que Deus está impactando nesses dias. A igreja brasileira vai ser mudada em nome de Jesus, porque Deus quer fazer uma revolução neste país. Deus quer levantar uma igreja que o adora, uma igreja operosa, uma igreja de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Quais são as 3 condições que eu quero ministrar nesta noite ao seu coração, para que verdadeiramente nós possamos adorar ao Senhor? Primeiro, quebrantamento. Se você quer adorar ao Senhor, você precisa ter o seu coração quebrantado. Segundo, exclusividade. Ou você adora ao Senhor e você faz tudo o que você puder para adorar ao Senhor. Se você sair daqui hoje guardando 10% da sua adoração, você não adorou o Senhor. É exclusivo. Ou é tudo ou nada com Deus. E uma terceira condição para adorar ao Senhor: usar a sua liberdade no Espírito Santo de Deus. 3 coisas que o Senhor vai nos falar desta noite: a importância do quebrantamento, da exclusividade e da liberdade no Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia agora lá em Marcos, no capítulo 14, versículos 3 e 7. 3 a 7, perdão. Marcos capítulo 14, versículos 3 a 7. A palavra do Senhor diz assim: e estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convoscos, e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos orar? Deus querido e santo, em nome do Senhor, fala conosco nesta hora, Pai. Eu clamo a Tua graça, a Tua unção, do Teu Santo Espírito, para que o Senhor venha falar com o Teu povo de uma forma especial. Assim como o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias, nessas semanas, fala com o Teu povo nesta hora, quando a palavra é ministrada, Senhor. Ó Deus, brota no coração de cada vida este conceito de um homem e de uma mulher adorador e adoradora, para que possam exercer este grande ministério de louvar e adorar ao Teu santo nome, porque só Tu és digno de tal honra, de tal louvor e majestade. Louvado e santo é o nome poderoso do Senhor, em nome de Jesus. Meus amados, esta palavra fala ao nosso coração a respeito dessas 3, ou dos 3 pré-requisitos para eu e você podermos adorar ao Senhor. Se nós queremos verdadeiramente adorar ao Senhor, nós precisamos entender que nós estamos debaixo da graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando Jesus ressuscitou, Ele rompeu a dispensação da lei e introduziu a dispensação da graça de Deus. Ou seja, não é mais agora por esforço próprio que nós vamos alcançar algum resultado, mas é pela nossa vida de adoração ao Senhor, que agrada a Deus, que nós vamos alcançar algo do Senhor. E aquilo que era material deu lugar àquilo que é espiritual. E Jesus usa este exemplo para mostrar que aquele vaso de pedra, aquele vaso de alabastro, que é uma pedra, deveria ser quebrado, assim como o nosso coração precisa ser quebrado na presença do Senhor, precisa ser quebrantado. Então nós vamos ver neste texto 3 condições importantes para que nós possamos cumprir a nossa missão enquanto crentes do Senhor Jesus, enquanto crentes em buscando do Senhor. Nós precisamos exemplificar isso em nossa vida. Então eu quero falar sobre o quebrantamento. Como é importante o quebrantamento? Por quê? Porque o quebrantamento é essencial para uma perfeita adoração. Diz aí para o seu irmão: para uma perfeita adoração,
é necessário quebrar o vaso. Tem que quebrar o vaso. O que é este vaso, pastor? Este vaso é o nosso coração. Jesus usou o exemplo daquela mulher que entra na casa daquele homem, e aquela mulher vai com um vaso de alabastro. O vaso de alabastro era um vaso igual aquele de cerâmica que está ali, só que ele era feito para conter perfumes. Ele era feito de uma pedra específica, e ele era selado completamente. Ele não tinha tampa, porque se tivesse tampa poderia sair o perfume. E este perfume que é usado aqui não era um perfume qualquer. Ele era um nardo puro produzido nas montanhas do Himalaia, de uma florzinha na montanha do Himalaia. Custava uma fortuna este nardo que esta mulher usou. E esta mulher vai diante de um lugar onde Jesus está jantando, e ela chega naquela casa com um vaso nas mãos. Ninguém tem ideia do que aquela mulher tem naquele vaso, mas ela tem um propósito. Ela deseja adorar a Jesus por aquilo que Ele é. Ela não vai pedir um emprego, ela não vai pedir uma bênção para a casa dela, ela não pede para que cure o cachorrinho, ela não está preocupada se vai ter salário no final do mês. Ela vai à presença de Jesus apenas com um propósito: adorá-lo por aquilo que Ele é. E esta mulher, quando chega diante de Jesus, tem um ato que todos nós precisamos fazer. Não é possível adorarmos ao Senhor com um coração duro. Não é possível adorar ao Senhor se não houver um quebrantamento. Quebrantamento significa submeter-se ao confronto de Deus em nossa vida, submeter-se àquilo que não está certo, submeter-se àquilo que o Senhor mostra que tem que ser mudado, para que a gente mude. E só pode mudar quem tem o coração quebrantado. De vez em quando eu brinco com alguns irmãos, eu digo assim: a palavra hoje foi para você. A pessoa diz: para mim, pastor? Claro, foi para você não está vivo? Se você está vivo, a palavra é para você. Porque a palavra muitas vezes nos confronta. E eu quero dizer para você, meu irmão, que é uma bênção quando a palavra de Deus te confronta, porque é através da confrontação da palavra, Deus mostrando para você o que está verdadeiramente no seu coração, é que você tem a oportunidade de verificar que ainda não está como Deus gostaria que estivesse. Mas para mudar de um estado para o outro é necessário quebrantamento. É necessário reconhecer que ainda necessito de Deus. É necessário reconhecer que sem a presença de Deus o meu coração se torna endurecido. Quantas vezes, irmãos, nós estamos na presença de Deus preocupados com as coisas que estão lá fora? Quantas vezes nós estamos aqui e não cantamos porque a gente não se preocupa em ouvir a letra? Tem gente que tem preguiça de ler a letra que é projetada no projetor. Tem gente que tem preguiça de ouvir a letra que está sendo cantada. Não gostei da música. Não gostei da música, não canto. Eu não estou dizendo daqueles que não podem ficar em pé e são obrigados a sentar. Tem gente que é novo e senta. Tem gente que está na igreja, mas está olhando para contar quantas rainhas ali quantas raias de ferro tem o ventilador da igreja. Ele sai daqui, ele sabe certinho todos os defeitos que tem na igreja, mas ele não conseguiu aproveitar absolutamente nada do culto. Ele consegue ver a falha e o defeito de cada irmão, mas ele não conseguiu fazer a coisa mais importante, que é estar aqui para adorar ao Senhor. E sabe o que a gente aprende nesses dias, meus irmãos? A gente aprende que Deus não está procurando pessoas que têm voz linda. Deus não está procurando pessoas que tocam melhor do que outra. Deus não está procurando pessoas que são mais isso ou mais aquilo do que outras. Deus só está procurando pessoas que se disponham a adorá-lo. Deus só está procurando pessoas que se dispõem a dizer: Senhor, aqui está a minha vida, conta comigo, eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu tenho prazer em estar na tua presença. Quantas vezes as nossas lutas, as inquietações da nossa alma nos impedem de alcançar a verdadeira adoração no Senhor. O louvor está uma bênção, está tudo preparado, está tocando, está maravilha. Os meninos oraram, os meninos estão jejuando, estão buscando, o louvor está acontecendo, e a igreja é como se daqui para lá fosse outra coisa. E isso não é culto,
Culto é quando toda a igreja está no mesmo espírito. Culto é toda a igreja quando ela se resolve e dizer: Senhor, ainda que eu não esteja aqui, ainda que eu esteja no último banco, a minha vida está aqui para louvar e adorar ao Senhor. Ainda que eu não sei cantar tão bem quanto os meninos do louvor cantam, ainda que a minha voz seja horrível, Senhor, aqui está a minha vida diante do Senhor. Eu louvo e te adoro, porque Tu és um grande Deus, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando a gente entende, irmãos, que Deus não está lá com a caderneta anotando como é que nós estamos cantando, que Deus não está fazendo um teste vocal, que Deus não está preocupado com outras coisas, e que Deus está olhando para aquilo que nós apresentamos diante dEle, você vai entender que Deus é um Deus grande e maravilhoso, e é justamente por isso que Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. O que você precisa fazer para ter um coração quebrantado? Em primeiro lugar, você precisa abrir o teu coração. Não é possível quebrantar sem abrir, e você precisa abrir o coração. Quantas e quantas vezes você tem dificuldade de cantar porque o seu coração está fechado com alguém que vai estar ministrando? Se não for o irmão que ministra, se for a irmã, se for o outro, não sei o que, eu não canto. Nós temos gente do nosso meio que é assim. Existem igrejas que, se o pastor titular da igreja não pregar, os irmãos não vêm, porque o importante não é o Senhor, o importante é o irmão que prega. Olha como é que os conceitos que nós trabalhamos no dia a dia muitas vezes dificultam, porque o nosso coração vai se fechando. Então, se você quer ter o coração quebrantado, você precisa abrir o teu coração, amém, queridos? Onde o coração está fechado, não entra a presença do Senhor. A minha oração nesses dias é para que o Senhor abra o teu coração para receber a palavra dEle, para receber a direção dEle, para receber aquilo que Ele tem de melhor para a sua vida. O vaso de alabastro, ele era colocado o perfume dentro dele, depois ele era totalmente fechado, vedado, para não poder vazar absolutamente nada. E quando alguém ia usar o perfume daquele vaso, era obrigado a quebrar a tampa do vaso, era obrigado a quebrar o gargalo do vaso para que ele pudesse ser usado. Se você não tiver o seu coração disposto a ser quebrado, você não pode ser usado. Você não pode ser usado, porque a palavra do Senhor declara, irmãos, que no Salmo 51, versículo 17, que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Mas o coração fechado, Deus não aceita. Deus não aceita o coração fechado do orgulhoso. Não vou cantar não, vou pagar mico. Não vou fazer tal coisa não, tenho vergonha. Mas aquela mulher, irmãos, ela foi e ela quebrantou-se na presença de Jesus. Por isso a palavra do Senhor diz em Hebreus no capítulo 4, versículo 7, e Ele nos adverte a ouvir a voz do Senhor e não endurecer o nosso coração. Um dos grandes problemas é que nós endurecemos o nosso coração. Ouvimos o que Deus tem para nós, mas endurecemos o coração. Em Jeremias no capítulo 17, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: bendito o homem ou a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Para isso nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos depender exclusivamente do Senhor. Irmãos, tem pessoas que têm o coração tão fechado, que elas são capazes de ficar 4, 5 meses dentro de uma casa fechada, e ninguém sabe o que ela está passando, porque ela tem vergonha de dizer o que ela está passando. Ninguém na igreja sabe o que a pessoa está vivendo. Como é que você pode adorar ao Senhor se você não tem o seu coração aberto para dizer, para compartilhar aquilo que você está vivendo? Outra coisa importante que a gente entende, queridos, que aquela mulher fez naquele dia. A palavra do Senhor diz que ela chegou diante de Jesus e ela quebrou um vaso. Mas o quebrar deste vaso não representa apenas o vaso físico, representa também quebrar a capa de religiosidade que cercava a vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas eram excelentes religiosas, e alguns até ficaram indignados porque aquela mulher fez aquele ato. Onde já se viu? Tem um outro texto que diz que a mulher era pecadora. Tem um outro texto que diz que a mulher era da pior qualidade. Nem nome tinha.
Aquela mulher foi capaz de romper com a religiosidade daquele lugar, foi capaz de fazer naquele momento algo que somente o Senhor entendeu o que ela estava fazendo. As pessoas não entenderam, mas ela rompeu com aquela religiosidade e ela fez algo para o Senhor que tocou o coração de Jesus. Muitas vezes a nossa religiosidade engessa o nosso coração. Muitas vezes a nossa religiosidade engessa a forma de nós adorarmos a Deus. Nós ficamos preocupados com escândalos, ficamos preocupados com o mau uso dos dons muitas vezes. E aí, porque a gente não quer entrar pelo mau uso dos dons, não quer permitir que a gente não venha errar no uso dos dons, então não usa os dons. E aí nós vamos matando os dons que Deus tem colocado na igreja. Deus quer levantar pessoas, irmãos. Deus quer levantar pessoas que estão sentadas aí do teu lado, que tem dom, que tem talento, que tem capacidade, mas que muitas vezes a nossa religiosidade impede. Outro dia tinha um irmão aqui na igreja, começou o irmão a falar glória a Deus, aleluias, e foi uma bênção, e todo mundo ficava olhando para ele, porque não estão acostumados com isso. Estamos acostumados e fomos nos acostumando a uma igreja que vem assistir o pastor fazer uma preleção. Por isso que pastor virou preletor. Você vai num evento, tem o preletor. O que é o preletor? É alguém que vai dar aula para alguma coisa. Mas isso não é uma aula. A pregação da palavra de Deus não é aula. A pregação da palavra de Deus não é discurso. A pregação da palavra do Senhor é Deus falando contigo, impulsionando a sua mente, o seu coração, e você está vivo, e quem está vivo tem que ter resposta. Nós somos do grupo dos quietinhos, eu reconheço isso. Mas há outros grupos que não são tão quietinhos assim. E é muito bom quando a gente está no meio de pessoas que são vivas, de pessoas que quando ouvem a voz de Deus, são capazes de exclamar, de receber, de vibrar com aquilo que Deus está fazendo. Quantas e quantas palavras maravilhosas o Senhor tem dado para mim, para você, e às vezes nós recebemos isso num culto como se fosse uma história que alguém está contando. Nós precisamos vibrar com aquilo que Deus está falando. Nós precisamos falar uau. Nós precisamos falar Senhor, fala comigo mesmo. Nós precisamos participar. A pregação é participativa. A pregação é o momento onde Deus está falando através de uma pessoa, mas Deus está falando com gente que ouve. Deus está falando com gente que fala. Deus está falando com gente que vibra. Amém, queridos? Deus não está falando com morto. E nós precisamos aprender a usar esses dons e qualidades e condições que nós muitas vezes temos. É interessante da história de Davi. Davi consegue trazer a arca depois de 40 anos que ela ficou lá perdida. 40 anos a arca ficou perdida e parada num lugar. E Davi faz um esforço enorme e consegue trazer a arca. E Davi está tão feliz e tão radiante que ele entra dentro de Jerusalém pulando, saltando. Mas a mulher dele fala: isso não é o papel de um rei. Onde já se viu um rei se portar desse jeito, dançando na frente dos outros? Aquela mulher matou a alegria de Davi servir ao Senhor naquele dia. E às vezes a nossa religiosidade mata a alegria de um irmão de servir ao Senhor. Deixe o Espírito Santo de Deus usar a sua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus falar contigo. Se você tiver vontade de dar glória a Deus, dê glória a Deus. Se você sentir vontade de louvar o Senhor com palmas, louve o Senhor com palmas. Se você tiver vontade de se dizer: Senhor, louvado seja o teu nome durante o culto, fale. Manifeste a sua alegria diante da presença do Senhor. Mas não seja apenas um assistente. Então aquela mulher vai e quebra a religiosidade, que é uma das coisas terríveis que nós muitas vezes precisamos quebrar. Junto com a religiosidade, aquela mulher, quando vai fazer aquele ato de adoração a Jesus, ela quebra um outro principado terrível, que é a hipocrisia da igreja da época. Quando Judas olha e vê aquilo, fala: você está doido, cara, que é isso? Essa mulher não tem noção do que ela está fazendo. É 300 dinheiro, é 300 dias de trabalho que essa mulher está desperdiçando com Jesus. Nesses pés ressecados, daqui a pouco vai sair na poeira de novo, vai sujar tudo de novo. Por que jogar esse dinheiro fora?
A igreja muitas vezes é hipócrita, porque ela não reconhece o valor da verdadeira adoração às coisas que têm valor. A igreja muitas vezes endeusa a parede, endeusa a estrutura, mas não coloca no devido lugar a honra e a glória do Senhor. Tudo isso que nós temos aqui só tem uma única finalidade. Tudo isso que nós podemos fazer na estrutura da igreja só tem uma única finalidade. E se não contribuir para essa finalidade, não serve para absolutamente nada. Por isso que lá na África, os irmãos são capazes de adorar a Deus debaixo de um pé de árvore, não tendo absolutamente nada, não tendo nem banheiro para fazer as suas necessidades. Tem uma moita, vai na moita, se vira. São capazes de fazer cultos de 3, 4, 5 horas. São capazes de andar 30, 40 quilômetros a pé para ir assistir a um culto, participar de um culto. Porque os valores deles não estão ligados às coisas materiais. Mas Judas não. Judas e uma outra parte dos discípulos ficaram indignados com aquela mulher. O que é isso que essa mulher está fazendo? É louca. Está desperdiçando recurso. Para que colocar essas coisas na igreja? Para que comprar uma mesa de som digital? Não podia ser só de 2 canais, só um pastor que só tem uma boca para falar, para que 10? Olha como é que os nossos valores vão sendo trabalhados. Para aqueles homens que olharam aquele ato, o mais importante não era o que ela estava fazendo, era o dinheiro que eles não estavam se aproveitando dele. E Judas vai dizer: não, nós podemos pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Vamos dar o dinheiro para os pobres. Olha que coisa nobre. Não é nobre isso? Mas isso não é a verdadeira adoração da igreja. A igreja não existe para isso. A igreja do Senhor não existe para fazer obras sociais. Ela pode e deve fazer obras sociais, mas não é a finalidade dela. As obras sociais da igreja são importantes, têm o seu lugar e devem ser feitas, mas nós não vamos ganhar a salvação por isso, amém, queridos? Isso não vai adorar ao Senhor. O que adora ao Senhor é quando você vem a este lugar, o seu coração quebrantado, e você vem oferecer ao Senhor o seu louvor e a sua adoração. Depois você pode fazer as obras sociais, não há problema nenhum. Mas nunca devemos confundir fazer as coisas na igreja como fazer para o Senhor. Nós temos visto no nosso meio hoje, irmãos, você liga a televisão e o que você vê é o modismo evangélico. O que você vê são fórmulas criadas por homens para persuadir as pessoas. Você tem que comprar o lenço, você tem que comprar a rosa ungida, você tem que comprar o sabonete, você tem que comprar a aliança, tem que comprar a chave, tem que comprar o selo, tem que comprar o carnê, tem que comprar tudo pelo milagre. Compra aqui o martelinho que você vai levar para casa, você vai bater nos seus problemas e os seus problemas serão todos resolvidos. Deus virou mágico, porque as pessoas esqueceram da importância de estar na igreja para fazer o seu propósito. Nós não estamos aqui para barganhar, nós estamos aqui simplesmente para adorar ao Senhor, amém, queridos? Se Deus nos der o que nós precisamos, e Ele sempre nos dá, glória seja o nome do Senhor. Se Ele colocar hoje, amém. Se Ele der amanhã, amém. Se Ele não der, amém. Porque não é isso o mais importante na nossa relação com Deus. O mais importante na nossa relação com Deus é adorar ao Senhor por aquilo que Ele é. Hoje se deturpa a palavra de Deus, criando um mecanismo em busca de milagre, porque o que importa é a bênção, a vitória, a conquista, mas não se busca a Deus pela sua essência. Vamos ser uma igreja que busca a Deus pela essência, queridos? Amém, queridos? Os homens estão à busca de poder, riqueza e notoriedade, mas Deus procura homens fiéis. No Salmo 101, no versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, e o que anda num caminho reto, este me servirá. Nós precisamos entender, queridos, que Deus está procurando homens e mulheres fiéis, cujo coração é comprometido com Ele, cujo coração não está olhando para o que vai ganhar, mas está olhando para a glória de Deus, e quer e deseja glorificar o nome do Senhor, em qualquer circunstância que esteja passando ou vivendo. Aquela mulher também, quando quebrou aquele vaso, ela quebrou-se a si mesmo diante de Deus.
ela teve que romper com a sua vergonha, ela teve que romper com a sua condição, ela teve que expor-se àquelas pessoas, e expondo a Jesus, expôs o seu pecado. Uma coisa maravilhosa que eu gosto demais da relação nossa com Deus, é que todas as vezes que o Senhor aponta o nosso erro, a nossa falha, não é para nos pré-julgar e nos condenar, mas é para que nós tenhamos a oportunidade de refazer, e refazer melhor, de ser corrigido. Nós não podemos ter medo, queridos, de expor o nosso pecado. Não dá para ficar tentando consertar o vaso. O vaso tinha que ser quebrado e foi quebrado. E quando o vaso é quebrado, queridos, ele tem simplesmente que ser inutilizado. E a Bíblia diz que o oleiro vai fazer outro vaso. Então deixe Deus quebrar a sua vida. Deixe Deus trabalhar na sua mente, no seu coração. Deixe Deus agir sobre a sua vida. A segunda coisa importante que esta mulher nos ensina é o valor da exclusividade. Uma vez que aquele vaso era quebrado, o perfume precisava ser derramado imediatamente. Ele não podia ser guardado, porque se ele fosse guardado, ele perdia a sua essência. E esse talvez seja o grande desespero de Judas. Fala, meu Jesus, vai tudo o perfume no homem. Não vai sobrar nada para a gente vender. Se sobrasse um pouco, a gente vendia, fazia uns trocados. Não vai sobrar nada. E é interessante, irmãos, que quem não entende os valores do reino de Deus, começa a viver com a mente dividida. Quem não entende os valores do reino de Deus, não consegue dar o melhor para Deus. E para Deus, irmãos, nós precisamos dar sempre o nosso melhor. É o melhor da nossa oferta, é o melhor do nosso dízimo, é o melhor da nossa vida, é o melhor dos nossos dons, é o melhor dos nossos talentos, é o melhor de tudo que nós precisamos fazer. E precisa ser consumido tudo. Eu não posso reter hoje aquilo que eu posso fazer para o Senhor, para guardar para a semana que vem. Não vou cantar muito não, porque vai que amanhã não tem a voz. Às vezes a gente retém, a gente segura. Aquelas pessoas precisavam entender que Deus estava ali para receber, através de Jesus, toda a adoração. É toda. Você precisa sair daqui entregando tudo para o Senhor. Quando você vem a um culto, é como se você estivesse indo naquele tempo antigo, quando as pessoas iam diante do tabernáculo, e ali tinha um altar, e a oferta, toda aquela oferta, era colocada diante daquele altar, e toda ela era consumida. Toda, absolutamente toda. Deus quer que você se solte, Deus quer que você extravase, Deus quer que você ofereça tudo, Deus quer que você coloque diante dele tudo, todas as coisas. Esta mulher foi capaz de fazer isso. E qual é o ingrediente dessa receita que ela faz? É amor, mais renúncia, mais oferta. Ela faz um ato de amor, porque é algo tremendo que ela faz com aquele nardo, que era um perfume caríssimo. É tremendo o que ela faz na renúncia dela mesma, porque ela poderia pegar aquele dinheiro e vender. Pegar aquele nardo, vendia, e fazia talvez lá, ia ganhar o salário do ano inteiro, ia ter o ano inteiro para viver sem trabalhar. Mas ela colocou aquilo diante de Jesus. Ela ofertou tudo aquilo, ela colocou tudo aquilo para o Senhor. A adoração daquela mulher foi completa, não ficou nada para trás, ela simplesmente adorou. Quando o meu tempo terminar, queridos, eu não quero olhar para trás e ver que eu deixei de fazer alguma coisa para o Senhor. Podia ter feito e não fiz. Se eu não conseguir fazer, não é porque eu não podia ter feito e não fiz, é porque simplesmente não tinha condições de fazer. Mas eu quero ter feito tudo aquilo que é possível para adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Cante, louve, adore o nome do Senhor. Lembre-se que o fundamento do amor, ou seja, de ofertar, de dar, é a renúncia. É abrir mão para você mesmo, para depositar diante do Senhor, adorando a Deus por aquilo que Ele é, adorando ao Senhor por aquilo que Ele é, e saber que Ele é um Deus que irá suprir completamente a sua vida. Essa ideia de exclusividade também lembra do incenso. Naquele tempo passado se acendia um incenso, e esse incenso subia como um cheiro suave diante do Senhor. Nós hoje não fazemos mais esse ato do incenso, mas nós fazemos isso através das nossas orações.
Quando você for desafiado a orar, ore, abra sua boca, fale com Deus. Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir a sua direção, Deus quer ouvir aquilo que você está falando, Deus quer ouvir você. Deus quer que você possa abrir a sua boca e falar. Como é que você pode dar o resto de você a alguém que te deu o melhor daquilo que você é? Deus deu tudo para você, e como é que nós muitas vezes não damos para o Senhor o nosso melhor? Portanto, dê o seu melhor para o Senhor, dê o melhor tempo, dê o melhor louvor, a melhor adoração, a melhor oferta, a melhor atenção. E se você quer texto bíblico para isso, tem dois. Salmo 116, versículo 12, Davi faz uma pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Um outro texto é em 2 Samuel 24, 24. Davi, quando passa por uma crise, ele vai ofertar algo para o Senhor, em gratidão por aquilo que o Senhor tinha permitido. E ele vai até um lugar chamado Maeira de Araúna, e ele precisa comprar aquele campo, precisa comprar os bois, e comprar todos os apetrechos para poder fazer o sacrifício ao Senhor. E Araúna diz para ele: não, o senhor é rei, pode ficar tranquilo, aqui, ó, pega o que o senhor quiser aqui e dá para o Senhor. Pega tudo o que você quiser, rei, e dá para o Senhor. E Davi diz: não, não posso fazer isso. Eu não vou dar ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Eu não vou dar ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. O sacrifício que nós precisamos apresentar para o Senhor hoje é o nosso louvor, a nossa adoração. Hoje nós não precisamos, graças a Deus, ficar carregando peso. Nós não precisamos ficar vivendo uma vida ascética, uma vida onde as pessoas vivem se lamentando, se lamuriando e se machucando para poder dizer que adoram a Deus. Nós não temos essa necessidade. Nós vivemos debaixo da graça, e a graça é maravilhosa, porque a graça dá tudo aquilo que nós não merecemos. Por isso nós podemos adorar ao Senhor. E a terceira coisa importante desta lição que o Senhor nos dá nessa noite, dessa passagem: aquela mulher conseguiu adorar ao Senhor, porque ela era livre de coração. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus nos alcançou e nos colocou na obra do Senhor, para que nós experimentássemos a verdadeira liberdade. Para ministrar esse texto aqui, Deus me levou a vários textos, e eu poderia ministrar para você Gálatas no capítulo 2. Você chega na tua casa e você vai ler sobre Gálatas 2, e você vai entender um pouco sobre o que é liberdade, como Deus alcançou a nossa vida. E a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios no capítulo 3, versículo 17: aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Portanto, não é o lugar e nem a circunstância que apresenta uma verdadeira adoração, mas a liberdade daquele que adora. Não fique vexado, não fique envergonhado de cantar, não fique envergonhado de erguer as suas mãos, não fique envergonhado de se manifestar na igreja do Senhor. Adore ao Senhor, faça isso usando a liberdade que Deus te dá através do Santo Espírito. Quando a gente vai adorar aos deuses dessa terra, você não pode fazer de qualquer jeito, e ai de você se não fizer o melhor. Prometa alguma coisa para o diabo e não cumpra, para ver o que acontece contigo. Mas para Deus, às vezes nós não damos o melhor, mas use a liberdade que o Senhor te dá para ofertar, para dar o melhor para o Senhor. Somente o nosso Deus é digno de adoração, somente a Ele lhe é devido o valor, a honra, a glória. E é interessante, irmãos, que Jesus recebe aquele ato de adoração daquela mulher de uma forma profética, porque normalmente se ungia as pessoas na morte delas para que o cheiro não passasse, aquele cheiro de morto não prevalecesse, pelo menos naqueles dias que ficava ali. E é interessante que esse ato acontece 2 dias antes de Jesus ir para a cruz. Aquela mulher estava dizendo: eu estou colocando sobre você o perfume, o bom perfume, que é capaz de vencer essa morte, porque o cheiro da morte não vai vencer sobre o perfume da adoração.
E a Bíblia diz, irmãos, que hoje temos que apresentar diante do Senhor o bom perfume. Lá em 2 Coríntios 2,15 diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Quando nós adoramos, nós estamos abrindo um vaso e estará exalando um bom perfume que sobe até as narinas do Senhor. E é isso que Ele recebe de cada um de nós. Não sei se eu consegui passar tudo que Deus falou comigo essa semana, mas se eu não conseguir, a música vai conseguir. Quero chamar a Mariana aqui à frente para cantar conosco. Eu quero que você esqueça que você está na Igreja Batista Independente de Curitiba, na Rua Guararapes, 2058. Eu quero que você esqueça que você tem parente, amigo. Eu quero que você lembre agora apenas do Senhor, o seu Deus. Quantas coisas boas Ele tem feito por você. Como Deus tem trabalhado na sua vida. Se o Senhor não tivesse entrado na sua vida, onde é que você estaria hoje? Volta um pouquinho no tempo, onde é que você estaria? Como é que estaria a sua vida diante de Deus, se o Senhor não tivesse alcançado você? Você pode apresentar diante do Senhor nesta noite o bom perfume? Ele custa caro, irmãos. Coisa boa custa caro. Coisa reles não custa nada, mas coisa boa custa caro. Hoje Deus não quer o dinheiro que está na tua carteira. Não se preocupe com isso. Deus não quer que você largue tudo para viver como um ermitão numa caverna, para não se contaminar com o mundo. Deus quer que você viva neste mundo de morte e pecado, exalando o bom perfume dele. Deus quer que você, por onde quer que você vá, em qualquer circunstância que você estiver, Ele quer que você abra a boca para que as pessoas deste mundo vejam que você acima de tudo adora ao Senhor. E adorar ao Senhor, queridos, é tudo aquilo que nós podemos fazer. É a nossa missão maior e principal. Nós não podemos ganhar pessoas para Cristo se nós não adorarmos ao Senhor. Nós não podemos ser homens e mulheres bem-sucedidos se nós não adorarmos ao Senhor. Nós não podemos ser homens e mulheres em paz se nós não adorarmos ao Senhor. Se você quer ter paz com você mesmo, se você quer experimentar o melhor de Deus, o caminho é adorar ao Senhor. Deixe-se gastar na adoração ao Senhor. Essa é a essência daquilo que você é. Você é chamado para ser um adorador, e você vai passar a eternidade com Deus na glória, fazendo única e exclusivamente uma coisa: adorando, 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 adorando. Lá no céu você não vai precisar levantar amanhã às 6 horas da manhã para ir trabalhar. Lá no céu você não vai precisar ter que aguentar pessoas complicadas. Lá no céu não vai ter choro. Lá no céu não vai ter dor. Lá no céu será uma bênção, e você vai passar apenas e única e exclusivamente adorando ao Senhor. E o que nós vamos fazer hoje, o que nós vamos fazer nos nossos próximos cultos, neste ano e nos próximos anos, é fazer aquilo que nós somos chamados para fazer: erguer as nossas mãos, adorar ao Senhor com o melhor da nossa voz, adorar ao Senhor com o melhor da nossa vida, porque é para isso que nós somos chamados. Deus não precisa da minha capacidade de trabalho, Deus não precisa de recursos, Deus não precisa da minha força, Deus precisa da minha adoração. Deus quer ouvir a sua adoração nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor com este cântico, em nome de Jesus.
Jesus. Feche seus olhos. Enquanto nós vamos cantando essa música novamente. Quem sabe você nesses dias tem passado por algumas lutas e você tem ficado frustrado, e você tem ficado chateado com algumas coisas da sua vida. Quem sabe você tem perdido a essência e você tem vivido apenas para reproduzir os valores e as coisas deste mundo. A tua vida tem perdido um pouco o sabor, o sentido. Mas o Senhor te trouxe nesta noite, neste lugar, para dizer para você que você é um filho amado, para dizer para você o quanto Ele ama a sua vida, para dizer para você que Ele não está preocupado com o que você pode dar. Ele não está preocupado se você é capaz de fazer algo melhor do que outro. Ele não está preocupado se o seu resultado é maior ou menor. Deus está aqui nesta noite para ouvir a tua adoração. Deus está aqui nesta noite para ouvir a tua voz, para ouvir o teu coração agradecido. Quem sabe você tem errado e tem falhado em algumas áreas da sua vida, e você tem se tornado um homem, uma mulher duro, com o coração endurecido. Mas nessa noite, em nome de Jesus, quebre o vaso, quebre a religiosidade. Nesta noite se solte, porque você está na presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor que pode todas as coisas, do Senhor que é digno de toda a honra, do Senhor que é digno de toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Tire agora o seu foco, tire agora os seus olhos do seu problema, tire agora os olhos das dificuldades que você está vivendo e olhe para o Senhor e contemple agora do Senhor. Contemple o Senhor agora com os seus anjos descendo e subindo sobre este lugar. Leve a Ele a sua adoração, leve a Ele a sua vida, expresse ao Senhor o quanto você o ama. Adore ao Senhor com a sua vida. Fale agora palavras de amor ao Senhor. Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos pelo que o Senhor é. Nós te louvamos e bendizemos, porque um dia o Senhor nos alcançou, o Senhor nos tirou do charco de lodo, e o Senhor colocou os nossos pés sobre a rocha poderosa. Nós te louvamos, Senhor, porque um dia nós estávamos indo para o matadouro, e o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos pela tua salvação. Louvado e santo é o teu nome, Senhor. Recebe nessa noite, Pai, a nossa adoração. Ensina-nos, ó Deus, a quebrar o nosso coração na tua presença. Ensina-nos, Senhor, a ter um coração quebrantado. Ensina-nos, Senhor, a ter uma vida exclusiva para ti. Ensina-nos, Senhor, a viver na liberdade do teu Santo Espírito. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos, Senhor, para que possamos oferecer ao Senhor a única coisa que o Senhor não pode prover para si, que é o louvor e a adoração dos teus filhos. Ajuda-nos, ó Espírito Santo. Ajuda-nos a apresentar diante do Pai o nosso louvor e a nossa adoração. Oh, vai operando, Senhor, sobre a tua igreja. Levanta, Pai, aqueles que estão mortos. Levanta, Senhor, aqueles que estão prostrados. Meu Deus, coloca nosso foco na direção correta das coisas espirituais do Senhor. Por isso eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida. Você que tem tido às vezes vergonha, você que às vezes tem passado por situações em que você fica constrangido de dizer que você serve ao Senhor, em nome de Jesus, receba a ousadia. Em nome de Jesus, receba a unção do Senhor e abra a sua boca e glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Apresente diante do Senhor a sua vida. Apresente diante do Senhor tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, para o louvor da glória dEle. Louve e adore ao Senhor. Louvado e santo é o nome poderoso do Senhor. Adora
Poderoso é o nome do Senhor.